dia muito importante, dia do eterno Patativa do Assaré, que se vivo fosse, estaria completando 112 anos. E é dessa forma que o povo de Santana do Cariri irá fazer essa bela homenagem. Patativa do Assaré, caboclo roceiro das plagas do norte, que vive sem sorte, sem terra e sem lar. A tua destida é testronho que canto, se escuto o meu pranto, me ponho a chorar. Parabéns, Patativa do Assaré. Bem, nossa relação com Assaré, ela é bem antiga. Na tradição oral, dizem que os nossos primeiros colonizadores brancos foram João Alves Feitosa, José Alves Cavalcante. E na tradição oral fala que os filhos de João Alves Feitosa, um deles, Lourenço Feitosa, foi também um dos pioneiros de Assaré. Ou seja, está bem ligado na tradição oral a nossa colonização com a possível colonização também do território de Assaré. Mas nós sabemos que Santana ficou subordinada a Assaré enquanto justiça, digo isso em câmaras municipais, até 1887. Santana emancipou-se em 1885 e no dia 11 de janeiro houve uma eleição, 11 de janeiro de 1887, onde a eleição foi organizada e presidida por o presidente da Câmara de Assaré, que reconheceu e deu posse à presidência da Câmara de Santana do Cariri em 1887. Na parte religiosa, em 1838, quando se criou os distritos de paz e a configuração de sede de freguesia, havia uma disputa para a sede da freguesia ficar em Santana ou ficar em Assaré, mas quis a justiça da época que ficasse em Santana do Cariri. Dia 26 de agosto de 1838, Santana se tornou sede de freguesia, onde Assaré fazia parte desta freguesia aqui de Senhora Santana. Ficamos até meados de 1844 como sede de freguesia. Com o assassinato do nosso primeiro padre, a população de Assaré pede que o bispo diocesano de Fortaleza transferisse a sede da nossa freguesia para Assaré. Como foi feito? A partir de então, Santana ficou subordinada à freguesia de Assaré, até meados de 1917, quando a nossa paróquia é restabelecida como sede de paróquia. Nossos padres moravam em Santana durante quase 80 anos, mas a sede da freguesia é Assaré. Nós temos essa relação de colonização geograficamente muito próxima, relações comerciais, sociais, religiosas e políticas muito próximas, de que as raízes de Patativa do Assaré, a origem de Patativa, tem ligações com Santana, porque Santana era ligada economicamente, religiosamente, politicamente e social com Assaré. Patativa do Assaré é um grande trovador nordestino. Igual aos trovadores do início do século XII em Portugal, está para cá no Cariri o trovador Patativa do Assaré. E Santana do Cariri, por essa proximidade geográfica e por ter também no nosso berço cultural esta inclinação, este talento para a prosa, para a poesia, para a música, homenageou Patativa do Assaré em vida. Nós temos a nossa avenida, aqui a avenida que dá acesso à sede do município, chamada Avenida Patativa do Assaré. Um reconhecimento pelo talento e pelos serviços prestados à região do Cariri do Patativa. Essa proximidade com Patativa do Assaré se dá também por escritores e também personalidades aqui de Santana do Cariri. O Dr. Plácido das Nuvens, segundo Jesus Leite, de Assaré, repórter também, coloca que, em ocasião, Plácido em Roma foi convidado para publicar um livro. O professor Plácido falou que não haveria este material pronto, mas haveria um conterrâneo no Cariri que tinha um trabalho para ser publicado e possibilitou que a publicação de Patativa fosse feita em grande escala. A primeira publicação de Patativa do Assaré foi essa possibilidade de um santanense viabilizar lá em Roma essa publicação. Uma editora procurou o Dr. Plácido das Nuvens, na época seminarista, e ele falou que teria este belo trabalho de um conterrâneo aqui do Cariri para ser publicado. Patativa já sonhava com uma situação
que permitisse o nordestino viver aqui como livre, construtor da própria prosperidade e não abandonado, isolado como escravo nas terras do sul. Os brasilianistas franceses, o Cantel e outros, colocaram Patativa na ordem do dia. Temos o professor Santos Cidrão, que já escreveu obras sobre Patativa do Assaré, faz arte na escola e sempre representa Patativa em artes plásticas e também em arte literária. O meu primeiro contato com Patativa do Assaré aconteceu na Faculdade de Filosofia do Crato, quando eu iniciei meu curso de letras, em 1982, e o professor Plácido Nuvens o levou para uma performance na nossa sala de aula. E desde esse momento que eu vi o poeta Patativa recitando suas poesias, eu pude constatar que eu estava diante do maior poeta genuinamente popular, não só do Ceará, mas de todo o Brasil. Depois que eu me formei, em 1994, já atuando em sala de aula, eu escrevi meu primeiro livro, Resgatando a Memória de Santana do Cariri. Neste livro, eu dedicava um capítulo ao poeta Patativa do Assaré. Então, este foi o motivo que me levou até a cidade do Assaré para levar um exemplar para ele. E aí eu tive o contato com ele, com a sua esposa, Dona Belinha, que eu tive o prazer de saber que era Cidrão, o mesmo Cidrão. E Patativa é viva aqui na memória dos contemporâneos dele, que conheceram, tiveram o prazer de ir à Feira do Assaré e ver Patativa lá em Assaré. Eu mesmo, nos anos 2000, tive a oportunidade de conhecer Patativa em vida, prosear um pouco com ele. Ele até mostrou algumas medalhas concedidas a ele pelo governo do estado. Pessoa simples, humilde, um talento. Costumo dizer que são aquelas flores que Cristo coloca diferenciado no jardim da humanidade. Não só tem lírios, não só rosas, mas também essas flores que exalam este talento, esse perfume que irradiam durante séculos a nossa história. Patativa é um que talvez durante séculos não haverá outro em Assaré, como temos ensinando algumas personalidades que durante séculos irão ecoar pela eternidade, pela sua obra que ultrapassa o tempo e o sentido. E eu não tenho inveja de quem já disse que já foi feliz, porque eu não acho que seja mais feliz do que eu. A felicidade, meu filho, está dentro de cada um. É preciso que saiba procurá-la e processar a sua felicidade, viu? A minha é essa fraternidade, essa amizade de uns para os outros, essa comunicação familiar. Esse é que eu considero riqueza, viu? A riqueza que eu considero é essa. A outro tempo leva, o tempo acaba, destrói carro, fazenda, dinheiro, mas essa que eu estou lhe falando perdura até o fim da vida. E a gente teve uma conversa muito legal, ele ficou muito satisfeito com o livro, com a homenagem, e a nossa relação se estreitou mais a partir desse contato. Ele recitou algumas poesias, fez alguns repentes, inclusive com a nossa visita, mas eu pude constatar ainda mais que ali estava um grande poeta. Não só aquele poeta letrado, mas o poeta que nasceu com o dom de ser um Camões cearense. Eu fui aprofundando na obra de Patativa, comecei a ler os seus livros, que foram publicados por outros, né? E pude ver que através daquela poesia tão rica e apesar de cheia de simplicidade, eu poderia desenvolver, eu tinha que desenvolver um projeto em sala de aula com meus alunos. E foi aí que surgiu o projeto Reescrevendo Patativa do Assaré, que eu desenvolvi com os alunos de terceira e quarta série,
que tinha problema e dificuldade com a leitura e com a escrita. Então, esse projeto visava a transformação da poesia de Patativa em prosa. E a partir daí os alunos criaram o gosto pela leitura e aprimoraram a sua escrita, em forma das redações que eles faziam, reescrevendo a obra de Patativa. Então, esse projeto foi contemplado com o programa BNB de Cultura na categoria Literatura. E então eu pude publicar o livro, que foi um trabalho meu, todo desenvolvido pelos alunos de terceira e quarta série. Eles mesmos fizeram os textos e também fizeram as ilustrações do livro, que depois de publicado nós fomos deixar alguns exemplares lá no Memorial de Patativa do Assaré, lá na cidade do Assaré. Foi assim, para mim, a revelação mais profunda do que seja simplicidade, talento e cultura, né? Então, toda minha trajetória educacional, cultural e artística tem o reflexo de Paulo Freire e de Patativa do Assaré. Eu poderia citar aqui duas, né? Menino de Rua, que mostra tão bem a nossa realidade, e também A Triste Partida, né? A Triste Partida eu não consigo ouvir cantar, recitar esse cordel sem me emocionar, porque ele retrata a nossa vida, a nossa realidade, a realidade do nordestino e do cearense, tão forte, tão batalhador e tão artista, que consegue se sobressair de todas as dificuldades, como a gente está tentando sobressair dessa grande dificuldade agora, que é a pandemia do Covid-19. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz.